A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, capítulo 19, capítulo 20 e o 21. Vamos fazer apenas a leitura, porque são assuntos que nós já falamos em vídeos passados, tá bom? Por exemplo, cidades refúgio. A gente já estudou bastante esse assunto lá no livro de Números, né? Então, se você quer conhecer mais sobre a cidade refúgio, que é muito importante para nós igreja, tá? Esse tema. Então, acesse minha playlist, Estudo Bíblico, Livro de Números, e procure o vídeo sobre o capítulo 35, tá bom? E lá vai ter a explicação sobre cidades refúgio. E também no capítulo 19 aqui que nós vamos estudar, vai ser a partilha das heranças, né? Então é só uma parte importante para quem é historiador, para quem mora lá naquela região, tanto na época que foi escrito o livro, né? Para eles saberem com a repartição das terras, com quem ficaria, mas também para os historiadores mapearem, fazer o estudo aonde ficava cada região, né? Então isso aqui é importante, é um fato histórico importante. Mas para nós a igreja não tem muita importância, por isso que eu vou fazer só a leitura, tá certo? E o capítulo 21, ele vai falar sobre as cidades dos levitas, né? Então, como nós sabemos, quem está acompanhando o estudo até aqui, sabe que os levitas eles não tinham herança. Então eles não ganharam terras para a tribo de Levi, né? Foi necessário que as outras tribos que receberam suas terras fizessem doassem cidades para os levitas habitarem entre eles, né? Então os levitas eles não tinham terra própria, foi cedida terras das outras tribos de Israel para eles, tá bom? Isso foi uma estratégia de Deus. Isso foi instituído por Deus e ensinado por Moisés, e Josué está cumprindo a palavra de Deus aqui, fazendo essas cidades para os levitas, tá bom? Foi uma promessa que Deus fez a eles. E isso é importante por quê? Porque ali teria sacerdotes em todas as tribos. Então todas as tribos teriam os sacerdotes que são os intermediadores entre Deus e o povo de Israel, né? Por isso que é importante nós temos igrejas no seu bairro, ter sempre igreja próxima de você, para você congregar, para você buscar a Deus. É a mesma coisa, por isso que Deus instituiu essas cidades para os levitas, para que tivesse sacerdotes, representantes de Deus próximos a eles, né? Então, é por isso que Deus constituiu isso. Então, vai ser uma leitura comprida, né? E bem cansativa, tá? Então, eu até vou fazer uma brincadeira aqui com vocês que quem lê Salmos, né? É uma leitura fácil, gostosa, né? É o livro que eu mais gosto de ler, Salmos, tá bom? Então, Salmo é para crente que está começando. Salmos é para quem é iniciante na fé, né? Agora aqui, para quem é casca grossa, para quem é raiz, crente raiz, é essa leitura que a gente vai fazer aqui, tá bom? Porque é uma leitura bem extensa e bem repetitiva, né? Mas quem conseguir acompanhar essa leitura comigo até o final, tenho certeza que vai ficar registrado lá no céu, tá? Porque é uma leitura que não é para qualquer um, tá? Aqui é só para aqueles que amam a palavra de Deus mesmo, tá bom? Então, quem quiser me acompanhar, abram suas Bíblias, livro de Josué, capítulo 19. Vamos começar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. A herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Selá, e Molada, e Hazasual, e Bala, e Azem, e a Eutalade, a Betul e Ormá, e a Sidaque, e a Bete, a Macabote, e a Azar, e Suzi, e Bet-Loboate, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, e Rimon, e Ester, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Balat-Ber, que é Ramate, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão está entre o quinhão de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Issacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo de sua herança até Saride. Sobe o seu termo pelo ocidente a Marala, e chega até Dapsete, chega também até o ribeiro que está defronte de Joquinão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot Tabor, e sai
a Dobrate e vai subindo a Jafia. E dali passa pelo oriente para o nascente a Gatfer em Etkazim e sai a Rimon Meteor, que é Neá. E toma este termo para o norte, e Armatem e a sua cidade e a sua saída são o vale de Iftal, e Catate e Nalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, pelos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezraela, Quesulote e Sunem, e Afanaim, e Sion, e Anacarate, e Rabide, e Quizion, e Elos, e Remete, e Engamim, e Enadá, e Bet Patezes. E chega este termo até Tabor, e a Sazima, e Bet-Temes, e as saídas do seu termo estão para o Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Aser e de Naphtali. E saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate, e Ali, e Betem, e Akzaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sion, Lilimate. E volta do nascente do sol a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale do Iftal, ao norte de Bet-Mag e de Nil, e vem sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reob, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até o forte da cidade de Tiro. Então torna este termo a Oze, e as suas saídas estão para o mar, desde o quinhão da terra de Ataquizib. Eumá, e Afeque, e Recobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef e desde Alon em Sazamim, e Adaim, Naquebe e Jabinel, até Lacur, e estão as suas saídas até o Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asmote Tabor, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon para o sul, e chega a Aser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E são as cidades fortes Sidim, Ser e Amate, Racate e Kineret, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quebes, e Ednei, e Edrei, e Enazor, e Tron, e Eiron, Migdalei, Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semos, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Sualabim, e Aialon, e Ilta, e Elon, e Timate, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Balaque, e Jeude, e Bene-Beraque, e Gatrimon, e Mejarcon, Racon, com o termo defronte de Jacó. E saiu, porém, pequeno o termo dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e o tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela a Lesem, e chamaram Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai. Esse versículo aqui eu achei interessante, porque nós vimos nos vídeos passados, né, que a tribo dos filhos de José
a tribo de Manassés, eles eram um povo, uma tribo grande, e estavam reclamando lá para Josué que queriam mais terras, né? E Josué falou: vocês não são tão grandes, por que vocês não venceram lá os outros povos lá e expande as terras de vocês, né? Aqui a tribo de Dan pequenininha, era uma das menores que tinha. Eles não foram lá chorar para Josué lá pedindo mais terra, não, né? Eles já foram batalhar, já foram buscar. Eles acharam que o que eles ganharam foi pouco, então em vez de ficar reclamando, mão na massa, né? Foram lá e venceram esse povo aqui, estenderam seus termos e deram o nome daquelas cidades conquistadas, o nome de Dan, lembrando dos seus ancestrais, né? Então a tribo de Dan, ela honrou seus ancestrais. Muito importante você honrar o nome da sua família, né? Você falar a verdade, ser uma pessoa digna, trabalhadora, para que as pessoas, para você honrar a memória dos seus pais, tá? Mostrar a educação que eles te deram, tá bom? E sempre quando você tiver oportunidade, lembrar das suas origens, tá certo? Aqui o povo de Dan lembrou das suas origens. Então muito legal esse versículo aqui, eu gostei bastante, tá? Verso 48. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Olha só que legal também, né? Então, a gente vê os líderes religiosos, né? Pedindo dízimo, pedindo um monte de coisa para os fiéis, né? Aqui, mas aqui não, né? Aqui Josué, que enquanto todos não conseguiram guardar todas as suas terras, só depois que Josué foi pegar aquilo que era dele, né? Então a diferença do líder do passado, do líder bíblico e do líder atual, é que o líder atual exige muito da igreja, né? Aqui o líder da Bíblia não. O líder da Bíblia ele faz primeiro a igreja toda ela ser abençoada, toda ela buscar aquilo que é deles, buscar a salvação, buscar a sua herança, e depois que estão todos encaminhados, aí ele vai buscar, ele vai ganhar o que é dele, tá bom? Então esse é o pensamento de um pastor. É assim que Jesus Cristo ensinou, né? Que o pastor ele cuida das suas ovelhas, né? Mas ele falou que também tem aqueles falsos pastores, que são mercenários, né? Que são lobos em peles de cordeiro. Então aqui Josué, ele era um ótimo líder, né? Primeiro ele cuidou de todo mundo receber a tua herança, para depois ele receber a dele. Então, lideranças fica esse exemplo para vocês seguirem, tá? Segundo o dito do Senhor, lideram a cidade que pediu Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Agora vamos começar o capítulo 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, e para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tornarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então apartaram a Quedes em Galiléia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriate Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartaram a Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel,
e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a eles todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que o vingador do sangue até se pôr diante da congregação. Agora aqui vamos começar o capítulo 21, tá bom? As cidades de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme do dito do Senhor, estas cidades e os seus arrebaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades, e os seus arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anoque, que esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, e Etmoa e os seus arrabaldes, e Calom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Ain e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Betê-Semos e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeon e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levita, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a cidade da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes. Quibsaim e os seus arrabaldes, Beteron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eitique e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Ajalon e os seus arrabaldes, Gatrimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, Gatrimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Bestra e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quisjon e seus arrabaldes, Dabarate e os seus arrabaldes, Jornute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, Roobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, em Galiléia, e os seus arrabaldes,
Carlã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Morari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon: Joquinão e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Dimá e os seus arrabaldes, Nabalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezir e os seus arrabaldes, e Joás e os seus arrabaldes, Qued, Mote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramate, cidade de refúgio, do homicida, de Gileade e os seus arrabaldes, Emaanim e os seus arrabaldes, Esbron e os seus arrabaldes, Jaezer e os seus arrabaldes, por todos 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Morari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor deles. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glória a Deus. Então aqui, parabéns para quem leu comigo até o final aqui. Vocês são guerreiros, porque é uma leitura difícil, né? Se alguém conseguiu assistir, fazer a leitura até o final aí, comenta nos comentários aí o que é arrabalde, tá? Santa Deus, porque a gente repetiu tanto essa palavra, né? Vocês sabem o que é arrabalde? Eu não vou falar não, vou deixar vocês pesquisarem e colocar aqui nos comentários aqui. Quem comentar aqui no comentário o que é arrabalde, eu vou fazer uma oração específica para essa pessoa, tá? Porque eu sempre oro aqui para os inscritos do canal, pelas pessoas que visualizam os vídeos, né? Mas quem comentar aqui o que é arrabalde, eu vou fazer uma oração especial para essa pessoa, tá bom? Então essa é a leitura de hoje. E toda essa leitura, essa leitura foi extensa, mas necessária, porque eles fizeram questão de marcar tudo que Deus fez por eles, né? Tem aqui o último verso aqui, ó. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E tudo vai cumprir na tua vida também, irmão e irmã, tá? Então, creiam, anotem tudo que Deus promete para vocês, tá? Porque Deus tem muitas promessas lindas. Toda vez que você vai para a igreja, você escuta uma palavra, você sente no coração que foi para você, é Deus falando com você. Anota num livro, num caderno e traz à memória essa promessa. E quando Deus entregar essa promessa nas tuas mãos, dá testemunho, fala: olha, Deus prometeu para mim tal dia, eu anotei e Deus está cumprindo hoje. É isso que eles estão fazendo aqui, né? Ficou registrado tudo que Deus prometeu para eles e cumpriu, porque esse é o Deus que nós servimos, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.